Fala, meus amores, beleza? Milton na área e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre as limitações da Bet365, a nossa querida casa de aposta, onde a grande maioria dos apostadores coloca o seu dinheirinho lá para poder duplicar, multiplicá-los. E eu vou explicar para vocês quais são os critérios que a Bet365 utiliza para fazer essas limitações e, evidentemente, como você evitar ela ou prolongar pelo menos a sua conta, porque entendendo os critérios, evidentemente, você consegue utilizar algumas ferramentas para poder prolongar ou até mesmo evitar a limitação na Bet365. Logo após a vinheta. Um dos maiores problemas que os apostadores encontram na sua longa trajetória como apostador é as limitações que as casas de apostas impõem aos usuários, né? Depois de um tempo que você utiliza a casa, ela acaba limitando a sua conta. Eu já vou explicar o que é limitação, né? Mas praticamente ela te dá uma vai embora da minha casa, meu querido. É praticamente isso, né? E é claro, eu vou ajudar vocês a entender melhor como é que funciona, vou te dar dicas de como eu faço para poder evitar ou até mesmo prolongar as minhas contas o máximo possível para a gente poder extrair o máximo de dinheiro delas sem tomar aquela famosa limitação, né? Primeiramente, a gente precisa entender o que é limitação antes da gente começar a explicar quais são os critérios que eles utilizam, né? A limitação nada mais é do que a casa de aposta limitando a quantidade de dinheiro que você pode colocar em uma aposta, né? O exemplo ali que eu utilizo é, se você tem uma stake de R$ 500, você sempre está fazendo uma aposta de R$ 500, né, em qualquer mercado, ela simplesmente pega e limita essa conta sua para uma aposta máxima de 20, né? Então isso faz com que a pessoa não consiga mais fazer aquela quantidade de dinheiro dentro daquela conta, né? Fazendo com que o cliente mude de conta ou até mesmo pare de utilizar a casa de aposta, né? Isso é uma forma que eles têm de limitar os ganhos dos clientes, beleza? E por que as casas de apostas fazem essas limitações, né? Primeiro a gente precisa entender o que é uma casa de aposta, né? Bet365 ela é uma casa de aposta. Ela é uma casa de aposta de amadores, uma bookmaker, né? Significa que dentro das regras dela está escrito que elas não aceitam profissionais trabalhando dentro das casas de aposta, uma regra delas. Então, se elas identificam que aquele apostador ele usa alguns critérios como os profissionais utilizam, ela pega e limita a conta, porque ela considera que é um profissional trabalhando dentro da casa de aposta, né? E também, como qualquer outra empresa privada, a ideia máxima da empresa é fazer a maior lucratividade, né? Ter uma maior projeção de lucro que ela conseguir. Isso é uma das formas dela aumentar os seus ganhos, né? A gente tem que entender que a casa de aposta é uma empresa privada e que a ideia dela é, evidentemente, ganhar dinheiro, né? Então, ela vai fazer o máximo para que você não consiga extrair esse valor dela, beleza? Não fique bravo com elas, né? Você tem que entender a regra do jogo para poder, né, trabalhar da melhor forma possível, porque não adianta você ficar nervoso, sendo que você tem que seguir as regras da casa de aposta, né? Então, em vez de você ficar bravo, tenta entender a regra para poder, né, trabalhar em cima disso e extrair o melhor que você tem, né, dessas regras. Beleza? Quais são os principais motivos que as casas de apostas limitam seus usuários? A principal é lucratividade, né? Quanto mais lucrativo o cliente é a maior chances ele tem de ser limitado. É claro,
como eu disse, é uma empresa privada e ela quer ter o maior lucro possível. Então, para ela conseguir isso, ela vai evitar que você tenha o maior lucro, né? Outra questão é o padrão de aposta e padrão de entrada. Todos os profissionais utilizam padrões de apostas, padrões de entradas bem específicos, né? Porque se ele sair fora desse padrão de aposta e esse padrão de entrada, ele provavelmente não vai ser lucrativo, porque é uma das formas que os profissionais, né, conseguem ser lucrativos e extrair dinheiro dentro dessas casas de apostas, exatamente utilizando padrões certinhos, né, de entrada e de aposta para poder extrair a lucratividade. A Bet365 ela tem o sistema dela, ela tem os mecanismos que identificam esses padrões de entrada e quando elas identificam que aqueles padrões são padrões de profissionais, elas vão lá e limitam a conta, tá? Outra questão que limita demais a conta é os cash outs, né? Hoje já não dá para fazer tanto mais cash out igual dava para fazer antigamente. Porém, antigamente, quando você colocava alguma aposta, por exemplo, de R$ 1.000, em alguma aposta, qualquer aposta, o seu lucro e perda, ela mantia de acordo com a movimentação da odd. Se a odd subisse, você ia ficar negativo, esses R$ 1.000 ia começar a ficar negativo. Se a odd abaixasse um ponto relativamente bom, o seu R$ 1.000 ele começava a virar lucro, né? E aí o pessoal utilizava esse sistema para poder fazer o cash out, né? Então eles, em vez de deixar a aposta até o final, né, até começar o evento, ou até terminar o evento, elas extraíam um valor, uma lucratividade fazendo o cash out. Isso é uma das coisas que limita bastante as contas da Bet365, tá? Outro motivo para limitação é abusar de falhas do sistema, né? Por exemplo, a casa de aposta, ela geralmente ela, é, ela bloqueia o cash out, né? Caso aconteça alguma coisa dentro da programação daquele mercado. Por exemplo, o mercado de galgos, quando inicia a corrida, ela bloqueia ali se você para você tirar o seu dinheiro, por exemplo, né? Ela simplesmente não deixa você mais fazer o cash out, porque começou a corrida e começou a corrida, ela identifica que você já não pode fazer nenhuma operação depois disso. Então, caso a corrida comece e a Bet365 ela não bloqueie, por exemplo, o cash out, e a aposta, né, a corrida continue e vai até o final, você consegue ver o resultado, e vendo o resultado, você consegue fazer o cash out, né, lucrativo ou não, ela identifica isso como uma falha de sistema, né? Se você ficar abusando desse tipo de mecanismo, ela vai, evidentemente, fazer uma limitação na sua conta, porque isso está contra as regras dela. Isso acontece também no futebol, por exemplo, um pênalti marcado e aí o mercado ele não vai em suspensão e aí o mercado fica aberto, né? E você faz uma aposta no over, por exemplo, ou no match odds, porque você sabe que tem uma probabilidade maior de sair o gol naquela oportunidade. Isso também é uma das chaves que são acionadas para poder limitar as contas da Bet365. Tá ok? Uma também é infringir as regras da casa de aposta. Toda casa de aposta tem as suas regras. Aconselho, evidentemente, a você olhar as regras, precisa entender onde você está colocando seu dinheiro e quais são as regras daquela casa de aposta para poder ganhar dinheiro ali dentro, né? E para entender melhor o mercado e como funciona e para você não cair, né, numa limitação por conta disso, tá ok? Outra forma que eles identificam de limitação é usar várias contas no mesmo dispositivo, no PC ou no celular, né? Ou no mesmo IP, né? O que seria IP? IP é a identificação da rede, né? Da sua rede caseira que você tem em casa. Então, se ela identifica que você está utilizando várias contas no mesmo computador, no mesmo celular, né, ou no mesmo IP, porque uma casa vai utilizar o mesmo IP,
Então, se você tem lá 3, 4, 5 computadores, todos eles utilizam o mesmo IP, né? E eles conseguem identificar isso, inclusive eles conseguem identificar que aquele computador é aquele computador que utilizou aquela conta, né, que foi limitada há 1 ano atrás, 2 anos atrás, tá ok? Então, esses são os principais motivos para Bet365 ou as casas de aposta limitarem a sua conta, ok? E como, Milton, eu faço para evitar essas limitações? Porque eu não aguento mais ser limitado. Vamos lá. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para poder evitar essas limitações, até mesmo, né, prolongar a vida útil das nossas contas. Eu vou passar essas dicas para vocês, beleza? A primeira, como é a questão da lucratividade, né, a maior questão para limitação, então, quanto mais dinheiro você colocar dentro daquela conta, mais você vai extrair dela, né? Porque, então, se você coloca, por exemplo, R$ 2.000 naquela conta, então, e você tem uma lucratividade de 2.000, R$ 4.000, provavelmente a sua conta vai ser limitada, né? Então, se você coloca 5.000, você pode extrair ali entre 5.000 e 10.000. Geralmente, não é uma regra, evidentemente, mas geralmente a casa de aposta ela coloca ali um limite da limitação quando você dobra o dinheiro que você coloca, ou duplica, ou triplica aquela grana. É claro, toda conta é um formato diferente, ela funciona de uma forma diferente. Tá? Isso vai muito pelo jeito que você roda a conta. Tá? Mas, em regra geral, colocou 10.000, você vai geralmente tirar 10.000 dessa conta. Tá? Ou 20.000, ou um pouquinho menos de 10.000. Mas a regra mais ou menos é essa. Tá? Então, quanto mais dinheiro você colocar na conta, mais dinheiro você vai extrair dela, né? Por exemplo, a minha conta principal, eu acho que eu tive um lucro dela de 3.000 ou 4.000 reais, né? E eu poderia ter extraído muito mais dela se eu tivesse escutado alguém falado igual eu falei agora para vocês, né? De colocar o máximo possível de dinheiro, né? Outra dica que eu posso dar para vocês, que essa dica para mim é essencial, que eu queria ter escutado ela no início de quando eu comecei a apostar, utilize as suas contas principais. O que são contas principais? A sua, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, da sua sogra, primos que são confiáveis, tios que são confiáveis, amigos que são confiáveis, que você sabe que o cara não vai te dar o cano, e utilize essas contas quando você tiver uma banca alta, né? Porque como eu disse para vocês, a minha conta foi a primeira que eu limitei. E eu limitei ela por causa de R$ 4.000, 3, R$ 4.000, né? Se eu tivesse segurado essa conta para quando eu tivesse uma banca maior, teria extraído dela fácil ali 40, R$ 50.000, né? Porém, eu não consegui extrair essa quantidade de dinheiro, porque eu não tinha esse conhecimento na época, né? Pô, Milton, mas aí o que eu faço, né? Procure utilizar contas no início de pessoas que você tem uma confiança, evidentemente, você vai colocar dinheiro lá dentro, né? Porém, caso você perca, vai ser uma quantidade bem menor do que 40, R$ 50.000, né? Então, cresça sua banca primeiro, utilizando essas contas, né, de terceiros que você tem uma certa confiança, né? E depois deixe para utilizar quando você tiver uma banca maior, as contas principais, que é a sua conta, sua esposa, namorada, pai, mãe, né? É esse tipo de pessoa. Essa dica é extremamente importante, beleza? Outra forma de você é, arrancar o máximo de dinheiro de dentro de uma conta é ser extremamente agressivo, né, nessa conta. O que é ser agressivo, Milton? É utilizar stakes com valores altos, né? Você colocou lá R$ 1.000 dentro dessa conta, você vai dividir essa banca em 2, 3 vezes. É claro, não vai ser a sua banca total, né, galera? Vai ser uma quantidade de dinheiro que você vai colocar lá que você simplesmente aceite perder, né? Estou falando R$ 1.000, mas não é só para dar um exemplo, tá? Colocou R$ 10.000, então a banca, sei lá, 100 mil.
vai colocar 10 mil reais, porque é uma conta que você não tem, né? Você tem uma confiança na pessoa, mas não tem total confiança. 10 mil reais está ali dentro do seu limite onde você aceita perder, né? Tá lá, são, sei lá, 3 stakes para você, tá? Vamos dar um exemplo. Então você vai colocar esses 10 mil reais, vai dividir ele em três, cara, e vai dar 3 pancadas, né? Isso é ser agressivo, né? É utilizar, é, enganar o mecanismo dela como se você fosse um maluco, né? Porque se você tem uma banca de 10 mil, você coloca 10 mil lá e começa a utilizar stakes de 100, 100, 100, 100, 100, ela vai identificar que sua banca é 10 mil reais, entendeu? E ela vai fazer o máximo para te limitar o mais rápido possível. Por quê? Porque ela está identificando que você está utilizando uma stake fixa no valor de 1%, que é a regra como se fosse de um profissional, entendeu? Se você coloca 10 mil e dá pancada de 3 mil, 4 mil, 3.500, ela vai achar que você é simplesmente um maluco que colocou 10 mil para perder os 10 mil. Então ela vai deixar, até inclusive a questão da liquidez, ele vai aumentar até muito mais a liquidez ali. Tem muita gente que tem problema de colocar dinheiro no mercado. Essa é uma das formas de você evitar, né, de cair no analista. Você vai dando pancada na conta, pancada alta na conta, ela vai aumentando seu limite. Por quê? Porque ela está identificando que você é um maluco e que você está jogando aquela muito mais do que deveria. Então a sua chance de perder aquele dinheiro é muito maior. E ela, óbvio, vai deixar acontecer isso, porque é o que ela faz, ela sabe que se o cara tá usando mais do que deveria, ela vai perder aquele dinheiro, né? E aí vai colocar mais dinheiro e vai perder mais dinheiro. Mas é óbvio, você não tá fazendo isso por loucura. Você tá fazendo porque você quer enganar o sistema dela. Beleza? Outra coisa é rotacionar as suas contas, né? Para quem trabalha na Bet365, é muito importante você ter várias contas já feitas, prontas, né? Porque caso sua conta for limitada, você já vai ter uma outra conta pronta, é só meter o dinheiro ali e já começar a trabalhar, certo? Então, se você já tem várias contas prontas, e você vê que aquela conta ali ela tá durando mais do que deveria durar, que isso aí é extremamente bom, dá uma pausa nessa conta, deixa ela de ladinho um pouquinho ali, utiliza outra conta, rotaciona a conta, vai trabalhando, né? Limitou, usa outra conta, deixa aquela conta parada um pouquinho, você sabe que aquela conta é boa, né? Claro, com o tempo você vai entender isso, tá? Para os iniciantes, no início é difícil entender isso. Mas depois que você já trabalha um tempo, você limitou um monte de conta, você vai ver que, cara, essa conta aqui, meu, é especial, né? Você sabe que ela é. E aí você separa ela ali para você não limitar ela, né? E aí deixa a conta ali paradinha, utilizando um tempo, saca o dinheiro, coloca um dinheiro a menos depois, ou coloca um pouquinho a mais, sabe? Vai rotacionando ela de uma forma que você não utilize ela o tempo todo. Isso aí faz com que a conta funcione por um bom tempo. Eu já tive contas ali, cara, que eu trabalhei ela por ano, tá? Não vou falar por anos, né? Mas por ano, né? Parava um tempo, ficava um mês e meio sem usar ela, sacava o dinheiro, sacava um pedaço, deixava um pedaço, e aí metia pancada, metia... Essas foram as contas que eu mais fiz grana nela, tá? Porque eu deixava ela descansar um pouquinho. Beleza? Uma outra coisa que é muito importante é mudar o IP da operadora constantemente. Por quê? Quando você tem, né, vou falar de internet básica de casa, né, pessoal, vou falar caseiro, tá? Quando você deixa o seu modem ligado, que é aquele aparelho que faz a conexão dos seus, né, o roteador ali, né, entre os seus dispositivos, o seu IP ele fica fixo por um tempo, né? Ele vai ficar aquele mesmo número até que você desligue esse roteador, deixe ele um bom tempo desligado, sei lá, meia hora, uma hora, e liga de novo. Aí a operadora vai rotacionar esse IP. Né? O que significa? Ele vai mudar esse IP. Isso é muito importante que você faça constantemente. O que é constantemente? Ah, de semana em semana, de 3 em 3 dias. Depende da quantidade de conta que você roda dentro dos seus dispositivos, né? Evidentemente. Geralmente eu rodo ali de semana em semana. Desligo, né? Aqui eu tenho 3 internet dentro de casa. O que eu faço? Desligo, deixo a noite desligada, ligo de manhã cedo, já vai ter outro IP
e aí tá tranquilo, beleza? E outra coisa extremamente importante é utilizar sempre a janela anônima no browser, tá? E utilizar de preferência o browser Opera, Brave e Firefox. Por quê? Porque esses são os browsers que têm maior segurança, que armazenam menos informações que a Bet365 consegue guardar para poder identificar que aquela máquina, aquele IP, né? É claro que ela tem o sistema todo para elas ali, você não vai evitar 100% que ela identifique, porém, esses browsers aí, eles retardam com certeza a limitação, já testei, retestei, já fiz tudo que vocês imaginarem, e esses aí são os melhores para vocês utilizarem e sempre abram em janela anônima. De preferência, se você for utilizar um ou dois perfis, um ou duas, três, quatro contas dentro de um computador, nunca utilize mais do que 4 contas, faça um perfil diferente para cada conta. Isso também é extremamente importante. Essa dica é de ouro, beleza? Então, utilizando esses macetinhos aqui, você vai com certeza prolongar as suas contas, né, da melhor forma possível, tá? E agora, as melhores dicas que eu posso dar sobre a limitação. Eu acho que a dica mais importante que eu posso dar para a galera é: não fique com isso na sua cabeça, né? Tem gente que fica bolada por causa desse assunto. Não posso limitar a conta, não vou deixar limitar a conta. Cara, isso não existe. Você vai tomar a limitação mais cedo ou mais tarde. Não tem como evitar isso. Prolongar, né? Então, pensa o seguinte: se você não tem como evitar o negócio, né? E a maior forma de limitação é a quantidade de dinheiro que você faz na conta, né? Coloque o máximo de dinheiro que você conseguir nas contas, tá? E tente extrair dela o mais rápido possível. Porque tem muita gente que fica segurando de apostar a conta, de fazer dinheiro na conta, para poder não tomar limitação. Isso não faz sentido algum. Por quê? Porque, cara, ela vai te limitar pela quantidade de dinheiro que você está fazendo. Então, o que você prefere? Você colocar 10 mil numa conta e ganhar 10 mil em um dia? Ou colocar 10 mil numa conta e demorar 6 meses para ganhar esse mesmo 10 mil e tomar a mesma limitação? Porque é isso que vai acontecer, né? A galera tem uma mania de achar que, eu vou empurrar isso o máximo com a barriga. Cara, se você quer ser apostador amador e faz isso por hobby, beleza, ótimo. Você não tem muitas contas para poder trabalhar, então é isso que você tem que fazer. Mas se seu intuito é realmente ganhar dinheiro, você precisa limitar essa conta. pra- eu digo limitar essa conta é fazer o máximo de dinheiro nessa conta o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você fizer dinheiro nela, mais grana você vai estar acumulando, mais grana você vai estar fazendo. Então tira esse negócio da cabeça de não posso limitar minha conta e tal. Eu sei que é complicado para muitas pessoas, não conseguem ter várias contas. Mas se você realmente quer ganhar dinheiro com contas da Bet365, você precisa ser o mais agressivo possível, arrancar o máximo de dinheiro o mais rápido possível dessas contas e mudar para outra. É isso que você tem que fazer. Beleza? Cara, eu acho que essa dica aí não tem outra melhor do que ela, tipo, não ficar bitolado com isso e mandar a bala, cara, não tem o que fazer. Se você não tem como pegar várias contas da Bet365, né? Cara, você vai ter que começar a migrar para casas de apostas que são tipo a Exchange, que é a Betfair, né? Que tem galgos, ou então mudar para alguma casa de aposta asiática. Mas galgos, eu não conheço nenhuma casa asiática que tenha galgos, tá? Futebol, basquete, tem. Então você pode mudar caso você faça esportes, beleza? Mas galgo não tem. Então, migrou para um lugar onde você não queira ter limitação, é a Betfair, não tem o que fazer.
Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas. E vamos que vamos, vamos destruir a Bet365, porque ela já tá bilionária e a gente ainda não. Beleza? Vamos!